Minhas amigas, meus amigos, mais uma vez, muito boa noite a todos. Aos nossos amigos internautas também, o nosso abraço fraternal. Com muita alegria, com muita felicidade, nós estamos aqui no nosso encontro semanal para conversarmos um pouquinho sobre os ensinamentos de Jesus, sobre a codificação de Kardec, aprender um pouquinho, estudar um pouquinho e receber alguma coisa que a gente vem buscar aqui. Os recadinhos da casa, pessoal, sobre as nossas palestras, horários, atividades da área social, cesta básica, lanche na rua, gestante, dependência química. Quem quiser saber mais detalhes, porque a maioria aqui já sabe até mais do que eu, decore salteado. Então, mas quem quiser saber mais detalhes, por favor, procure a mim ou qualquer membro da casa aqui. E eu tenho 3 recadinhos bastante importantes. Primeiro, pessoal, o primeiro recadinho é, por favor, desligarem o celular, colocar no silencioso, por favor. A respeito da nossa viagem a Araxá. Para quem não conhece, a Casa do Caminho Santana, todo ano, faz uma viagem a Araxá, onde lá nós temos assim, uma parceria com a Casa do Caminho de Araxá, que é do irmão Tadeu. Lá tem o Centro Espírita do Tadeu, tem o hospital dele, e a gente faz aqui uma coleta de donativos e vamos com 1 ou 2 ônibus. Neste ano aqui, nós vamos com um ônibus só. E esse ano, pessoal, nós temos uma grande vantagem, tem um feriado, então não é tão corrida, porque normalmente é sexta, sábado, domingo, é uma correria. Este ano, como nós temos o feriado na segunda-feira, dia 12 de outubro, então, nós temos um dia a mais, não só para as atividades da doutrina, mas também para o lazer, porque lá é uma cidade turística e, para quem já foi e participou, é uma vivência. Eu já falei isso várias vezes, porque a gente vai lá e a gente recebe alguma coisa do plano espiritual, alguma mensagem chega para a gente. Seja na palestra do Tadeu, seja na hora do passe, ou então, em Sacramento, há uma visita muito interessante, que é na escola Allan Kardec, que foi primeiro colégio que o Barçanufo criou, onde o ensino acadêmico era baseado também no ensino da doutrina. E hoje a escola foi transferida para um prédio mais moderno, porém lá hoje é um centro espírita muito bonito, inclusive a gente vai visitar e vai ter algumas atividades lá também. Então fica esse convite que nós fazemos para a viagem. Na sexta-feira, 9 de outubro, às 22 horas nós saímos e voltamos 12 de outubro às 15 horas. Tem todo um roteiro que está lá fixado também, com as refeições, com os horários. Praticamente está tudo incluído, pessoal. Praticamente, uma coisa de bebida, uma coisa que fica fora. E o preço são R$600 em 4 parcelas de 150 a partir de 5 de julho. Quem se interessar, procura a minha, a Sandra, a Cida, qualquer trabalhador aqui da casa. Fica aí o convite. O segundo recadinho importante, pessoal, a respeito do livro. Para quem ainda não tem ciência, a Casa do Caminho Santana está reeditando esse livro sobre o Carmine Mirabelli, que é considerado, com certeza, o maior médium brasileiro e talvez do mundo. Essa obra foi resgatada no original de 1929 e nós estamos reeditando. Nós, inclusive, criamos uma editora aqui, o GEV, para reeditar esse livro. E só para fazer um chamariz para quem não comprou ainda esse livro tem dupla mão. Além do conhecimento intrínseco que ele traz, ele nos ajuda aqui, a casa, a mantermos as nossas obras sociais. E o Mirabelli, ele foi um médium quase completo. Para vocês terem ideia, ele pintou 300 telas mediúnicas, inclusive 50 foram expostas na Holanda, psicofônico, médium de fala. Ele falava 26 idiomas quando mediunizado
psicografava em 28 línguas, línguas vivas e mortas, né, que não existem mais. E também foi um médium musical, tocava piano, violino e cantava com a voz de tenor, barítono e baixo, áreas em vários idiomas. Era médium de precognição, retrocognição e fazia também fenômenos de materialização, desmaterialização e levitação. Então, ele realmente foi um dos precursores naquela época que o espiritismo estava sendo descoberto, inclusive na Europa. E ele foi nosso vizinho aqui, pessoal. Infelizmente, ele morreu, acho que não lembro, com 62 anos, atropelado aqui na Avenida Nova Cantareira. Ele morava aqui no bairro. Então, quem estiver interessado em adquirir a obra, para conhecimento e para nos ajudar, custa R$ 45,00 e tem aqui na nossa livraria. Último recado, pessoal. Sobre as famílias que recebem cesta básica, como vocês sabem, nós temos aí uma ajuda que nós fazemos a 75 famílias cadastradas que recebem cestas básicas. E esse mês nós estamos precisando basicamente de macarrão, óleo, biscoitos. Então, quem puder, é só trazer e deixar no carrinho, independente da quantidade. Importante que faça com carinho, com amor e traga para as nossas famílias. Tá bom? Minhas amigas, meus amigos, nesse instante, vamos cerrar os nossos olhos físicos, buscar o nosso interior, serenar os nossos ânimos, os nossos pensamentos, se possível, serenar os nossos batimentos cardíacos, sentindo a presença dos queridos irmãos espirituais que estão todos aqui à nossa volta, nos abraçando, nos amparando, com muita alegria e felicidade. Vamos, juntamente com eles, meus amigos, formar um círculo de luz, simbolicamente, dando-nos a mão entre nós e os amigos espirituais que estão aqui. Vamos formar uma corrente de luz, onde cada um de nós, com o seu amor, com o seu carinho, com a sua bondade, representa um elo dessa corrente. E juntos, nós e os amigos espirituais, formamos essa vibrante, essa forte, essa divina corrente de energia. Pai amado, te agradecemos mais essa bendita oportunidade e pedimos humildemente permissão para iniciarmos mais as atividades desse nosso dia, que possamos, meu Pai, receber aquilo que viemos buscar, de acordo com o nosso merecimento, e principalmente, Pai querido, de acordo com as nossas necessidades. Que assim seja. E nós vamos receber aqui com muito carinho o nosso amigo Marcelo, que vai falar sobre o tema, é bastante atual, né, Marcelo? Perdendo o tempo. Ele é baseado num texto do Momento Espírita. Oi, pessoal, boa noite. Todos estão bem? Todos tranquilos? Bom saber. Que a paz de Jesus, então, envolva todos nós, o nosso pensamento, que a nossa conversa de hoje possa ser, de alguma forma, útil, de alguma forma motivadora, de alguma forma esclarecedora. Eu sempre gosto de dizer que o nosso momento da palestra ou do convívio na Casa Espírita é uma bênção, porque há 2000 anos atrás, certamente, nós poderíamos ser presos por isso, né? Era um culto proibido falar das lições que Jesus havia deixado para os apóstolos. E é o que a gente faz. O nosso objetivo nada mais é do que esse, de ler
o Evangelho, interpretar o Evangelho e praticar o Evangelho, que é o mais importante. Muitas vezes a gente fica no nível do estudo, da intelectualidade, mas precisamos agir. E é um pouco sobre isso que o texto, Perdendo Tempo, nos motiva ou nos instrui. Mas quando a gente fala de tempo, pessoal, o que vocês imaginam? O tempo é uma criação do homem ou é uma criação de Deus? Do homem, né? Deus não criou o tempo. O tempo como a gente conhece, ou como nós dissemos, foi criado pelo homem. O homem começou a observar o dia, depois observou a noite, observou de novo o dia, observou a noite, e ele viu que esse dia e noite era cíclico. Dia e noite. Ele não chamava isso de dia, nem de noite, nem sabia que tinha 24 horas, nem nada disso. Simplesmente ele observava aquilo, que um dia ia escurecer, o sol ia nascer, ia aparecer a lua, e ele começou a observar isso. Depois, com o passar do tempo, ele observou também que entre esse dia e essa noite, a lua mudava a sua posição e a sua forma. E ele observou também que a lua repetia a sua forma depois de uma série de dias e noites. Então ele começou a imaginar essas coisas e a observar isso. E mais que isso, ele observou que esses dias e noites e essas passagens das luas, o tempo, como o nosso clima, mudava. Tinha hora que estava quente, depois esfriava. As árvores floriam, davam frutos, depois elas secavam. E essa observação desses fenômenos, sol, lua, dia, noite, frio, calor, chuva e seca, ele começou a definir períodos do tempo. Então os cismérios, há muitos e muitos anos atrás, milhões de anos, já tinham essa perspectiva do tempo e criaram os seus calendários. Mas para se aproveitarem do momento exato de plantar e de colher, como também os sacerdotes se utilizavam disso para fazer oferendas às suas entidades, aos seus deuses. E o tempo foi passando, depois vieram os calendários romanos, os maias, os astecas, o babilônico, o egípcio, enfim, todos esses calendários que a gente estudou, ouviu aí ao longo da história. Hoje nós temos o calendário gregoriano, que, pasmem, pessoal, foi criado por um papa, o Papa Gregório, em 1759, alguma coisa assim. Só que ele só veio a termo mesmo, assim, a ser efetivo, o último país, por exemplo, foi a Turquia, em 1926. Antes disso, existia um calendário chamado calendário juliano, que também foi criado pelos romanos, mas existiam deficiências, meses que geravam atrasos. Por exemplo, entre o calendário juliano e o gregoriano tem um atraso de 18 dias, enfim, bases científicas. Mas fato é que hoje, 2015, a sociedade ela é calcada no tempo. Tudo é no tempo. A palestra começa às 8h15, 7 horas eu tenho que pegar o trem, 8 horas eu começo o trabalho, meio-dia eu saio para o almoço. E a gente vive nessa angústia, nessa aflição. Eu tenho consulta no dentista às 15 horas, vou buscar meu filho na universidade às 18. É essa angústia do tempo. Não vejo a hora de chegar o fim de semana. Que alegria, é sexta-feira. Que tristeza, está tocando a música do Fantástico, acabou o fim de semana, começa a dureza da semana. E a gente vive nessa angústia, e a gente não percebe isso, é um redemoinho, e a gente às vezes é levado por isso, essa angústia, essa ansiedade, essa pressão causada pelo tempo. Principalmente para nós que vivemos numa cidade como São Paulo, incrivelmente complexa, populosa, agitada,
de difícil até deslocamento. Então, essa vida agitada, essa pressão que a gente carrega do tempo, muitas vezes, ou na maioria das vezes, nos angustia e nos tira algo muito importante, que é a atenção sobre nós mesmos. Nós vivemos para quê, na verdade? Qual é a razão da minha existência? Pensem o seguinte, pensem que vocês têm uma conta num banco. Todo dia, à meia-noite, exatamente à meia-noite, vocês vão receber R$ 86.400. E vocês vão ter que gastar todo esse dinheiro durante as próximas 24 horas. Porque não vai sobrar nada quando for meia-noite do dia seguinte. Só que acreditem ou não, à meia-noite do dia seguinte vai ter mais R$ 86.400 para vocês gastarem. O que vocês fariam se vocês tivessem esse dinheiro todo dia, à meia-noite, pá, tá no banco, R$ 86.400. Vocês iam torrar tudo isso aí, não iam? Hã? Não dá para guardar, porque ele não soma saldo. Ou você gasta. Não é? Esses R$ 86.400, pessoal, todo mundo recebe isso todo dia. Não é real, é segundos. Um dia, 24 horas, tem exatamente 86.400 segundos. Bacana, está lá no crédito. E aí? O que a gente faz com esses 86.400 segundos? Como eu uso isso? Eu sou espírita desde que nasci. E o maior medo que eu tenho, pessoal, é quando eu chegar lá, todos nós vamos chegar lá, e vão perguntar, com certeza, o que você fez com o tempo que você estava na Terra? Como é que você usou isso? O que você aprendeu? O que você fez de bem, de bom? O que você motivou? Jamais vai ser perguntado o que alguém fez a mim, mas o que eu fiz, e como eu fiz, e por que eu fiz. Então o tempo, como eu disse, criado pelo homem, é simplesmente para a marcação sucessiva dos fatos, uma ordem cronológica. A gente criou o tempo. A gente usa isso para estudar, para calcular a velocidade, calcular massa, calcular o espaço-tempo, teoria da relatividade. Ok, ciência, matéria. Mas fato é que cada um de nós, quando encarna, tem uma pilha vital. A ideia é usar ao máximo essa pilha. Então, eu vou me alimentar bem, eu vou me exercitar, não vou me drogar. Dizem que se a gente usasse bem essa pilha, certamente passaríamos de 100 anos com total serenidade. Mas a gente tem um monte de abuso. A gente come mal, dorme mal, se alimenta mal, não só na colher, mas no pensamento. Isso leva a nossa energia. Então essa carga vital, ela é gasta de uma forma, digamos, equivocada. Ou inútil, que é o que a espiritualidade mais chama a nossa atenção. Não desperdiçar o nosso tempo. Pois bem, então voltando lá aos 86.400 segundos. Cada um tem o seu dia de vida. E isso vai ser sequencial. Que valor que a gente dá a isso, pessoal? Qual o valor de um ano? Né? Já ouviram isso? Quanto que vale um ano? Pergunta para um estudante que repetiu, para ter uma noção disso. Puxa vida, eu vou ter que fazer aquele ano tudo de novo. O que é uma hora para um casal apaixonado que está esperando aquele momento? Pô, daqui uma hora eu vou ver o meu amor. Né? O que é um segundo para quem se livrou de um acidente? Por um segundo eu consegui me livrar. O que é um mês para uma criança que nasce prematura? É muito tempo. Os pulmões não se formaram. É muito tempo. Um mês. O que é 1 milissegundo para o cara que ganhou a medalha de prata? Que tristeza, né? Por 1 milissegundo ele tinha ganho o ouro. Então, essas noções que nós demos de um ano, um mês, uma semana, ela é muito relativa, mas ela é de extrema importância. A gente acabou de dizer, esses pequenos fatos têm uma relação direta com a nossa vida. Tem que fazer de novo a 8ª série.
Um minuto eu perdi o trem, vou chegar atrasado, meu chefe vai se zangar comigo, vai ser aquela correria. Então, essa relação que nós temos com o tempo, embora ela nos escravize, mas ela é de suma importância, porque nós não podemos desperdiçar isso. Quanto tempo a gente fica em frente a uma televisão? E quanto tempo a gente gasta lendo um bom livro, adquirindo uma certa cultura, algum conhecimento? E mais que isso, quanto tempo eu uso esse conhecimento que eu adquiri no meu dia a dia, praticando, fazendo algo de bom? Então a espiritualidade, no Perdendo Tempo, né, no texto, ela pede essa reflexão. O que eles nos dizem? Eles nos dizem o seguinte, que em alguns momentos da nossa vida a gente para refletir sobre a nossa essência, sobre a nossa existência. Ele até usa algumas datas, como por exemplo o Ano Novo. Ele usa até a palavra Réveillon. Ele fala, bom, o ano vai virar, eu vou ter um ano todo pela frente, então eu vou planejar o meu futuro, o que eu vou fazer nesse ano, o que eu quero, mas também vou olhar atrás, o que eu fiz. E esse balanço, ele é íntimo de cada um, mas ele necessita da nossa atenção. A gente precisa fazer esse exame de consciência. É fundamental isso, para encontrar aonde eu estou errando, aonde eu estou acertando. Quantos pais, e eu posso dizer a você que são muitos, e eu conheço muitos, que dedicam a vida deles ao trabalho para educar os filhos, para dar o mínimo de conforto. Então eles se dedicam, horas a fio no trabalho, eles se sacrificam por isso, para dar o mínimo de qualidade aos seus filhos. Alimentação, uma vida social, uma boa escola, um bom calçado, enfim, o que tiver ao alcance. Muitos pais se sacrificam por isso. Aí vem a grande pergunta. Quanto tempo você teve perto do seu filho? Você só trabalhou a vida inteira. O que você imaginou dar a ele? Tudo que a matéria pode dar. Mas você estava presente? Quantas conversas você teve com ele? Como você conversou com ele quando ele teve a primeira namorada, ou o primeiro desamor, ou o primeiro relacionamento? Você estava presente? Então não é nem um lado, a espiritualidade diz, e nem o outro, é o equilíbrio. É o equilíbrio. Então talvez esses pais, não é crítica, não é nada disso, hein, pessoal? Não tiveram nenhuma oportunidade de ter essa reflexão. E a espiritualidade hoje vem e chama isso, reflita. Lógico que o pai tem que dar conforto e tudo ao filho. É a responsabilidade. Mas ele também tem que estar presente, ele tem que conversar, ele tem que ver o filho crescer. Como fazer isso? Aí a espiritualidade é mais dura ainda. Ela fala, Deus deu inteligência a cada um de vocês. Use a sua inteligência, encontre o caminho. Tudo isso está relacionado, então, com o tempo. Porque o tempo vai passar, o filho vai crescer, vai se casar, vai se embora, ele vai se aposentar e vai entrar em depressão. Ixi, Maria, a coisa ficou ruim. Então, enquanto há tempo, é necessário essa reflexão, essa autoanálise, esse exame de consciência. Isso vai nos levar ao que a espiritualidade chama até da sua reforma íntima. Encontrar as minhas virtudes e elevá-las. Encontrar os meus vícios e me desfazer deles. Só é possível fazer isso através da meditação. Introspecção, se questionando. A meditação, pessoal, é quando nós olhamos para a espiritualidade e ouvimos a espiritualidade. A oração é você falar, mas meditar é você ouvir. Então é o momento do silêncio, da concentração, buscar uma paz interior e meditar, pensar, o que eu estou fazendo? Estou no caminho certo? Me sinto alegre, contente, satisfeito? O que eu posso fazer para mudar? Se é que eu posso mudar. Muitas vezes, eu até brinco, a gente pede um monte de coisa e a gente nem sabe por que está pedindo.
Tem uma história de uma pessoa uma analogia, que entra no táxi e ela não fala para o taxista onde ela quer ir, simplesmente ela fica rezando uma Ave Maria, um Pai Nosso. Então o taxista, para onde a senhora quer ir? Ele, Ave Maria, onde a senhora quer ir? É Pai Nosso. Se a senhora não me falar para onde a senhora quer ir, a senhora vai rezar aí a vida inteira e nós não vamos sair daqui. Me diga para onde você quer ir. Entendem isso, pessoal? Às vezes a gente gasta tanta energia em algo, imaginando que aquilo vai nos levar em algum lugar, e não vai nos levar a lugar nenhum. Essa análise ela é fundamental para a nossa evolução. A gente tem que se conhecer. Conhece-te a ti mesmo. E a verdade te libertará. Foi dito há alguns 1000 anos atrás, né? Então, pessoal, é fundamental essa nossa atenção ao quanto nós estamos sendo útil, o quanto estamos usando o nosso tempo em nosso benefício, em benefício de quem está ao nosso redor. Quanto eu uso o meu tempo para adquirir coisas materiais e quanto eu uso o meu tempo para adquirir coisas espirituais, a minha essência. Como eu alimento o meu pensamento? Todo o tempo o pensamento não para, o globo não para, o universo não para. Então, 86.400 segundos todos os dias. O que eu estou fazendo com eles? Então, uma coisa muito bacana aqui também, eles dizem assim, que o passado é a história. O futuro é um mistério. E o hoje é uma dádiva, por isso que se chama presente. Então é hoje que as coisas têm que acontecer. Planejar é bom, é importante, mas se não tiver uma ação forte, decisiva, hoje nada acontece. Outra coisa que eles dizem no texto é: vai fazer essa análise, vai se perguntar, vai se questionar, seja sincero com você mesmo. Porque é para você mesmo, você não vai falar com ninguém. É você com o espelho. Então seja sincero. Seja realmente profundo naquilo que você pergunta. E mais profundo ainda na interpretação daquilo que você vai ouvir como resposta. Nós nunca estamos sozinhos. A espiritualidade está sempre conosco, sempre nos orientando, sempre nos apoiando, sempre nos indicando um caminho correto a seguir. Só que isso depende da nossa percepção, da nossa sintonia, da nossa harmonia e do momento que isso se conecta, que o espírito ou que as pessoas se conectam. E essa relação, ela tem tudo a ver com o tempo. Tudo a ver com a nossa existência. Tudo a ver com aquilo que o quadro mental que nós estamos imaginando. Mais verdadeiro, mais elevado, mais correto vai ser ou será esse quadro mental, quanto mais sincera e profunda for essa nossa análise, esse nosso exame de consciência. Então, pessoal, para os nossos próximos 86.400 segundos, pensem nisso com alegria, com motivação, é uma oportunidade que todos nós temos. Tá bom, bacana, e aí, como é que é isso? O que eu vou fazer realmente com isso? Como é que eu, no bom sentido, me aproveito disso? Como eles disseram, o hoje é uma dádiva, por isso que se chama presente. É um presente. Como é que isso vai me fazer bem? A gente fala assim, poxa vida, eu ando tão chateado, nada dá certo, tudo errado, ar poluído, é chuva, é calor, enfim, a gente reclama de tudo. O nosso governo que não nos atende, é injustiça. Ok, é verdade, é o mundo que nós vivemos. E o que a gente vai fazer para mudar? O que eu posso fazer para mudar? Como é que eu vou me sentir melhor? É o tempo. Se eu não fizer nada, amanhã vai ser igual ou pior. Conta gotas. Mas tem que começar. Então essa análise, esse aproveitamento do tempo
ele é fundamental. Porque, de novo, pessoal, quando a gente chegar do lado de lá, uma das perguntas é: o que você fez com o seu tempo? Hoje, se perguntassem a vocês, não respondam nada para mim, não. O que vocês fizeram, o que nós fizemos com o seu tempo na Terra? Pensem nisso. Sinceramente, reflitam sobre isso. E encontrem respostas. Quantos amores, quantos filhos, quantos empregos, quantos livros, quantos sorrisos, quantas lágrimas eu enxuguei, quantas vezes eu fui ajudado e socorrido, não sei. Quantas viagens eu fiz, quantas pessoas eu conheci, quantas coisas eu aprendi. Dizem que um dia só vale a pena ser vivido se no final desse dia a gente aprendeu alguma coisa. Uma palavra num outro idioma, o nome de uma flor. Algo novo. Observar a natureza. Vocês olharam para o céu hoje? Quem aqui olhou o céu hoje? Quem olhou o céu? Sinceramente, pessoal. Não me enrola, não. Tá vendo? Nem 10%. A gente tem que observar isso. Ah, mas tem muito prédio, carro, estou dentro do metrô, debaixo da terra. É verdade. Eu concordo. De novo, é a sociedade, é o mundo que a gente vive. Mas a gente tem que se libertar de alguma forma. E essa liberdade é o nosso livre pensar, nossa observação. Então vamos aproveitar o nosso tempo livre, se é que temos, para essas coisas. Quem é que deixa de ver a novela para ler um livro? Não precisa me falar, não. Não precisa me falar, não. Pessoal, é isso. Somos escravos do tempo, o tempo passou. Agradeço a atenção de vocês. Tem perguntas, né? De terça-feira tem perguntas. Aproveitem o tempo. Pessoal, nós vamos passar agora, então, a fase das perguntas, dos comentários sobre o tema. Quem tiver alguma dúvida, só levantar a mão. Luiz? Marcelo, Oi, Luiz. Aqui eu estava falando do Tadeu. Tem um CD dele que ele faz uma colocação sobre sobreviver e viver. E ele diz que todos nós que passamos a vida aqui correndo atrás dos bens materiais, não vive, sobrevive. E aqueles que conseguem ver a lua, o sol, as estrelas, os pássaros, esses sim, esses conseguem viver. É uma grande lição isso. Infelizmente, pessoal, esse é um efeito do mundo tecnológico e civilizado, vamos dizer assim, com relação à tecnologia que a gente vive hoje. Talvez seja um teste para a humanidade. Nós não sabemos. Essa separação do homem da mãe natureza, da mãe terra. Vocês têm o hábito, ou se não têm, procurem observar. Próxima vez que vocês forem ao campo ou à praia, tirar os sapatos, as meias e tocar, mas tocar com a mente, não só com o corpo físico. Caminhar na areia, caminhar na terra, caminhar na grama. Sintam isso em vocês. Isso é, como o Tadeu diz lá no CD, isso é viver. A gente tem que... Isso é aproveitar os nossos 86.400 segundos. É um carinho à Mãe Terra. E ela devolve isso a gente. Obrigado, viu, Luiz? Mais alguém quer fazer um comentário, uma pergunta? Na realidade, fazer apenas uma observação, né? Aliás, uma citação do José Saramago, escritor e prêmio Nobel de Literatura, né? Ele diz assim, em uma de suas diversas citações, até eu vou fazer uma palestra sobre o tema na próxima semana, ele fala assim: não tenhamos pressa, mas não percamos tempo. Isso é o ajuste, é a harmonia, é a nossa sincronização com o universo, com a espiritualidade em si.
É o que a gente falou, estamos sempre pressionados pelo tempo, é uma angústia, é uma correria. Tá bom, chega no fim do dia, você está exausto. E aí, o que aconteceu? Nada diferente de ontem, nem de anteontem, nem de antes de anteontem. É a mesma coisa. É essa rotina maluca e absurda que nos absorve. Então, o que a espiritualidade está dizendo para a gente? Olha, respira, presta atenção e viva. É só isso. Mais alguém? Só fazer um comentário. O Marcelo falou sobre o chão. Lá no Tadeu, no Centro Espírita Tadeu, na sala de palestra, o chão lá é de terra. Proposição ele deixou, tanto que eles orientam para a gente chegar lá, de chinelo, a gente põe o pé no chão e sente toda aquela energia que existe naquele local. Coisa maravilhosa. Mas mais um motivo para ir na viagem, pessoal. Façam isso, pessoal. Eu vivo de sapato o dia todo, é incrível. 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 Temos tempo mais uma pergunta, um comentário, alguém quer se manifestar? Aproveitem o tempo. Marcelo, então talvez seja uma pergunta que as pessoas queiram fazer. Você falou em a gente enfrentar, né? Ter coragem de administrar o nosso tempo, vivenciar esse tempo, estar junto com esse tempo. Isso faz parte do que você falou na nossa reforma íntima. Exato. Alguns autores chamam de renovação íntima, ou transformação íntima. De qualquer forma, não me interessa. Só que isso é muito difícil, né, Marcelo? Isso é doído. Exatamente. Que esbarra naquilo que é o nosso orgulho. Como tornar isso fácil, prazeroso e alegre? Então, quando você fala assim, toca no nosso orgulho, na verdade, nós somos dois seres num só. O ser existencial, que é esse sólido, biológico, fisiológico, ser existencial, material, e o ser essencial, que é a minha essência, que é o meu espírito. Então, quando eu faço a reforma, ou tento fazer a reforma, é nessa essência. Só que essa essência, ela ainda vou usar a palavra impura, né? Ela tem as suas debilidades, ela tem os seus vícios, as suas limitações. E trabalhar isso, transformar isso, é um grande exercício. O Paulo de Tarso, ele já questionava isso, ou já nos intuía isso, quando ele pedia para nós nos despirmos do homem velho e nos vestirmos com o homem novo. Na época, o homem velho estava ligado a toda a religiosidade que existia no momento em que surgiu Jesus. Depois Jesus desencarnou e aí começa o cristianismo. Então, a ideia do Paulo de Tarso era, olhem, o homem novo vai se vestir com o cristianismo, que hoje para nós é o espiritismo. Então, aonde encontrar força? A força vem de que a nossa vida não é aqui, a nossa vida é lá na espiritualidade. Onde encontrar força? Qualquer melhora que eu faça aqui, por menor que ela seja, ela tem um reflexo muito maior no plano espiritual. Então, o que nos motiva a melhorar, bom, aí vai depender de cada um, mas é ter essa convicção, essa certeza de que, por menor que seja a minha melhora aqui, é um grande avanço quando eu chegar lá no plano espiritual. Isso é levado em conta. Porque não esperem grandes mudanças na nossa forma de ser. Elas são gradativas, mas são importantes. O importante disso é a continuidade da nossa melhora. Muitas vezes reencarnamos, encarnamos, reencarnamos, e a melhora quase que ela não é perceptível.
Muitas pessoas falam assim, Marcelo, você é espírita? Sou espírita. Você sabe quem eu fui no passado? Sei. Você é a mesma pessoa que é hoje. A mudança é microscópica, materialmente falando. Mas se houve algum avanço para a espiritualidade, isso é uma injeção de ânimo. Então, aqui, só para fechar isso, aonde vem a motivação? Como tornar isso prazeroso? É tendo essa consciência de que a nossa jornada é espiritual. Somos seres viajantes no espaço e no tempo. Então nós temos que nos motivar nesse sentido. Ok? Obrigado, Marcelo. Bom, obrigado a vocês. Pessoal, o Marcelo fica aqui depois. Ainda quem quiser particularmente fazer alguma pergunta, questionamento, fica aqui à disposição. Obrigado, fiquem em paz, boa semana, coisas boas. Obrigado. Aqui. Obrigado, Dai. Minhas amigas, meus amigos queridos, mais uma vez, vamos cerrar os nossos olhos e fazer o nosso momento de agradecimento. Agradecimento profundo e sincero que fazemos ao Pai por essa bendita oportunidade que estamos tendo e que ainda vamos continuar recebendo. Vamos fazer uma doação de amor através das nossas vibrações, através dos nossos pensamentos. Em primeiro lugar, vamos vibrar por todos aqueles que estão nos seus leitos de dor. Devido a uma doença, uma limitação, que estão nos hospitais, nos asilos, nos orfanatos. Vamos imaginar qualquer um deles, envolvê-lo com muita luz, com muito amor. Terça-feira, meus amigos, é um dia especial aqui na Casa do Caminho Santana. Um dia onde nós nos dedicamos a amparar, a abraçar todos os queridos amigos que passam pelas dificuldades da dependência química. Vamos fazer nossas melhores vibrações para esses nossos amigos e para suas famílias, para os seus amigos que são tomados nesse drama tão violento e tão cruel. Vibremos por esses amigos. Finalmente, todos nós temos um amigo, parente, familiar que está passando alguma dificuldade, seja ela física, mental ou espiritual. Vamos nesse instante colocá-lo, imaginá-lo à nossa frente. E com o nosso amor, com o nosso carinho, envolvê-lo com a luz divina do Pai, de boas energias, de paz, de harmonia. Vibremos por esse amigo. Pai amado, te rogamos humildemente, usando as palavras do André Luiz, Pai querido, guiai aqueles que estão perdidos, sem rumo, sem direção. Instruí, dai conhecimento àqueles que estão na ignorância. Amparai e ajudai aqueles que estão na dor e no sofrimento. Acalmai, dai paz, meu Pai, àqueles que estão no desespero, na agonia. Enfim, Pai amado, onde houver uma dor, uma lágrima de sofrimento, que a vossa misericórdia esteja presente. E encerramos dizendo umas doces e belas palavras do Emmanuel, que se encaixam perfeitamente com tudo que ouvimos aqui hoje. Emmanuel nos aconselha muito sabiamente, meus amigos. Ele fala: minhas queridas amigas, meus queridos amigos, vamos praticar as verdadeiras virtudes. Vamos incorporar em nossas almas a verdadeira sabedoria. Pois amanhã, num passar de tempo muito, muito breve,
Seremos visitados pelas mãos niveladoras do desencarne. E então, tudo que teremos a apresentar serão as nossas qualidades, nobres ou aviltantes, que houvermos praticado em nossas vidas, que houvermos incorporados às nossas almas. Que assim seja, graças a Deus. Pedimos a todos permanecerem em silêncio, focados naquilo que vieram buscar e aguardarem a chamada para o início dos passes. Muita paz a todos.